Fala Sniper, você quer saber como administrar uma banca de R$ 100? Então você está no lugar certo. Eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos te ensinar a fazer essa administração de banca, tá? Mas antes da gente começar, vou te pedir para deixar aquela curtida, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativa aqui o sininho para que você não perca conteúdos como esse e seja notificado assim que mais uma aula como essa entrar em campo. Então, Sniper, vamos começar aqui. Tô com a minha tela tá aqui, você está acompanhando por aí, tá? Então, nós vamos começar e antes da gente dar início, dar o pontapé de saída aqui, eu quero te dizer que essa aqui é o filé mignon, tá? Filé mignon para a maioria das pessoas que estão começando nos investimentos esportivos, porque a maioria das pessoas começa com uma banca pequena, uma banca que a gente coloca como símbolo de R$ 100, né? Que é o que muita gente diz, quero começar com R$ 100. E eu preciso ser coerente com tudo que eu venho falando sempre nos meus vídeos anteriores. Uma banca como essa, ela na verdade é para ser feito, a gente utiliza para testes, para a gente testar metodologias, testar o acompanhamento de algum tipster, para aí sim na sequência nós construímos um padrão de metodologia onde a gente possa seguir o nosso planejamento e fazer nossos aportes planejados, construir uma banca onde a gente possa ter um retorno financeiro visível, tangível. Então, o que é isso, Rodrigo? Vamos lá. Você está muito acostumado a ouvir por aí, tá? E aqui eu já vou colocar, aqui na minha tela já estou colocando, diferenciando a galera do profissional. E o que seria essa galera? A galera, na verdade, nada mais é do que a maior parte dos apostadores, que caem na lorota de muita gente por aí, de muitos influenciadores, muitos tipsters, muitos apostadores, que, na verdade, eles não ganham dinheiro nas suas entradas, eles ganham na venda dos seus produtos. E eles têm tantas pessoas, né? Tem tantos inscritos nos seus canais, tem tantos seguidores, etc., que qualquer coisa que ele fale, prometa, né? Coloque aquela tip que bateu, ele coloca lá, bota aquele print, você já deve ter observado muito isso. Aí bota lá no Instagram, bota lá a setinha para cima, o print do green e sai pra galera e bota lá um valor alto. Às vezes ele fez realmente aquele green, mas ele não mostrou os heads anteriores que ele teve antes de conseguir aquele green. Ele não coloca toda a gestão que está por trás daquilo lá para saber se tem um saldo positivo ou negativo, mas o fato é que o marketing hoje ele acaba levando a maioria dos apostadores iniciantes a começar com o pé esquerdo. Então eu quero colocar você aqui no local certo. Não estou aqui para te vender nada, estou aqui para te ensinar a começar da maneira correta. Porque eu sei que a maioria das pessoas, assim como eu, chegou lá. Quem já ouviu ali a minha história sabe que eu comecei lá com R$ 50 colocando num jogo do Real Madrid. Bateu, fiquei feliz, porque quando você coloca numa odd de 1,50 para o Real Madrid vencer, você está falando que você está conseguindo 50% do seu investimento. Isso é muita coisa, minha gente. Se você parar para analisar, eu estou colocando um dinheiro e a probabilidade de retornar 50% daquele recurso é grande. Então, quando a gente consegue esse retorno, naturalmente a sua mente já liga uma chave e fala, consegui, eu sou o cara. E aí só que na verdade você está indo no all-in, você só tem R$ 50 e colocou os R$ 50 naquela entrada. Então, se distancie da galera, comece a pensar, comece com o pé direito, comece pensando como um profissional. Para isso, aqui dentro na minha playlist de gestão de banca, eu tenho diversos vídeos, inclusive na sequência, se você pegar de maneira sequencial, você vai ver que eu estou ensinando ali, desde o beabá, a montagem da sua banca, como que você deve traçar o seu perfil de investidor, você deve traçar um planejamento de início de aportes no decorrer do processo, para que você lá no final tenha uma banca saudável que faça parte dos seus investimentos em renda variável, não deixa de ser um investimento, tá? Então, vamos lá, que aqui a gente vai bater naquele calcanhar de Aquiles, que é administrar uma banca baixa, uma banca de R$ 100, que é o que a maioria costuma começar, tá? Então, já começo desmistificando, vou colocar aqui o profissional, o pessoal da galera, ele testa a banca de R$ 100,
ela serve para testar metodologias, tá? Então, Rodrigo, como assim testar metodologias? Se eu tenho 100 reais, não adianta que eu não vou pular de 100 para 1000 da noite para o dia. Isso não existe. Isso daí é só se você estiver realmente brincando. Você não está fazendo a coisa de maneira profissional. Então vamos lá. O que é testar metodologias? É você fazer uma divisão de banca inicial. Você tem um planejamento dentro do seu plano de ação. Eu falo muito isso na minha mentoria. Você tem que traçar um plano de ação. A gente constrói esse plano de ação juntos. Que você sai da onde você está e da onde você quer chegar. Você traça metas, linhas de controle no decorrer desse processo, onde você diz o quanto você tem agora e o quanto vocês vislumbra ter aqui. Então você precisa ter aportes nesse período planejados, tá? Nesse momento inicial, você vai ter uma divisão de banca talvez um pouco até mais agressiva do que o seu perfil de investidor. Se você não sabe sobre o que eu estou falando de perfil de investidor, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo, também está aqui na minha playlist de gestão de banca, tá? E dentro desse plano de ação, você vai trabalhar metodologias. Então não adianta você se perder no universo que nós temos aqui de estratégias, de metodologias dentro dos investimentos esportivos. Eu te aconselho no início a pegar uma ou duas. Quero trabalhar, Rodrigo, no over 0.5 gols HT. Trabalha no máximo essa e mais uma, duas. Existem turbilhões de vídeos bons, conteúdos bons para uma única estratégia. Então estabeleça essa estratégia, estude bastante e comece a planilhar, fazer as suas entradas como se fosse paper bet. Planilhe essas entradas, veja no decorrer do processo se aquelas entradas estão te trazendo retorno financeiro, se seu saldo no final do processo é positivo. E aí sim você vai ver que percentualmente você está sendo lucrativo no decorrer do tempo, mas seu retorno financeiro ainda não é aquilo que você gostaria. Sim, porque você está tendo um percentual bom em cima de uma banca baixa. Agora, quando você tiver uma banca mais alta, naturalmente você vai precisar dar um clique para baixo no seu perfil, se ele estiver mais arrojado, para que ele seja mais conservador. E eu estou falando aqui por experiência própria. Já trabalhei com muitos investidores e quando trabalhamos com bancas mais altas, naturalmente nós temos que ser mais conservadores. Quando nós trabalhamos, por exemplo, para um sindicato, você tem que a sua meta, seu objetivo financeiro, a sua média mensal, ela gira em torno de uns 3%. Aí você vai falar assim: Rodrigo, eu faço 80%, 50% no mês. Não, você não faz, porque você não está trabalhando com bancas altas, com stakes altos. Você, quando colocar lá seus $5.000 como stake, você vai suar frio se estiver fazendo o que você faz hoje. Porque se você está tendo um retorno tão grande assim, provavelmente você não está respeitando a sua gestão. Então, se você não está respeitando a sua gestão, naturalmente, como você faz um resultado tão grande assim, quando a bad run vier, você vai ter um resultado proporcional, só que negativo. E se você tiver esse resultado negativo, em cima de uma stake alta, o seu prejuízo vai ser muito grande. Então, vamos lá. Já te falei também aqui que tipsters te passam falsas... Vamos escrever aqui: falsas ideias de retorno. E o que são essas falsas ideias? Então você começa a ver isso aí. A postagem de muitos tipsters de odds 10. Odds 10, bateu, uhul, venha para o meu grupo. E aí você começa a se seduzir por ganhos fáceis, quando na verdade ele, para bater aquela odd 10, ele teve 50 heads anteriores. Isso ele não vai te mostrar. Tá? Então, se você quer continuar sendo enganado, siga em frente. Aqui a minha missão é ensinar separar o joio do trigo. Aqueles que querem levar a coisa para o próximo nível e aqueles que querem ir com a manada, fique à vontade. Se quiser, pode até pausar aqui e sair do vídeo, fica à vontade. Quer se profissionalizar, quer começar com o pé direito, quer fazer a coisa da maneira correta e que eu gostaria de estar assistindo esse vídeo há 10 anos atrás? Você fica aqui comigo mais um pouquinho que a gente vai continuar aqui. Então, vamos seguir adiante. Vou colocar aqui número 2. E a gente vai falar aqui agora um pouco sobre o próximo tópico, a paciência. Como eu falei, a gente
Fez um plano de ação, se você não fez, faça, tá? Esse plano de ação diz o quanto eu estou hoje. Minha banca hoje está em R$100. Eu tenho condições de fazer aportes todo mês de tanto. Você vai colocar ao longo do período e estabelecendo um objetivo final para aquela que seja a sua banca final desejada, tá? Então, dentro desse seu planejamento, você vai fazer a sua divisão de banca inicial baseado no seu perfil de investidor. Como eu já falei aqui anteriormente, assista o vídeo aqui da minha playlist de gestão de banca, onde eu falo sobre o perfil de investidor. É muito interessante, tá? E não existe, eu quero que você me aponte a algum profissional que faça uma divisão de banca de maneira tão agressiva. Profissional que tem uma banca a zelar, que busca o retorno financeiro, ele não faz isso de maneira agressiva. Você não vai ver nenhum profissional fazendo a divisão de banca, por exemplo, por 10. Isso não existe. Inclusive, já vou dar um exemplo. Então, vamos lá aqui. Paciência. A paciência, eu vou colocar aqui divisão de banca versus tempo. Então vamos lá. Eu já tive um caso de que um tipster nosso aqui, tipster não, um sniper do nosso grupo do projeto 10x, ele virou para mim e falou assim: Rodrigo, cara, eu encontrei um tipster muito bom. Ele trabalha somente com empates. Eu falei, pô, bacana. E aí eu fui perguntando mais. Tá, e aí? Então, cara, o resultado dele é surreal, porque como ele só trabalha com odds acima de 3, né, uma odd média superior a 3, que é a odd do empate, ele tem um retorno muito bom no mês. Então, ele bate lá 15 unidades de lucro, ele já manda parar. Ele continua mandando as entradas, mas ele diz que quando você bater 15 unidades de lucro, você para. Eu falei, pô, sensacional. E todo mês você consegue bater 15 unidades de lucro? Não, todo mês. Eu tô aqui há 2 meses com ele. Mas com certeza, ele bate todo mês e tal. Ele falou e tal, ele disse. E aí eu falei assim, tá, você tá há 2 meses. Observa porque assim, como é que tá a divisão de banca dele? Ah, não, então, assim, o meu resultado tá surreal, porque a divisão de banca ele faz por 10. Aí eu já dei o meu passo para trás. Eu falei assim, cara, ninguém faz divisão de banca por 10 para levar a coisa da maneira certa. Ele pode estar jogando lá, ele tem a metodologia dele, deve ter um fundamento, até porque ele consegue, se ele consegue alguns meses a entregar esse resultado, ele tem alguma metodologia bacana por trás. Mas ele não deve fazer isso com a banca dele, porque ninguém faz uma divisão de banca por 10. É muito agressivo. A partir do momento que eu divido por 10, o que eu tenho aqui é que se eu passar por alguma bad run, o que vai acontecer comigo? Você não sabe. Eu falei, você perguntou para ele qual foi a pior bad run que ele passou? Você olhou na planilha dele, se você solicitou a pior bad run que ele teve? Porque dependendo da bad run, ele quebra. Ele quebra porque ele fez uma divisão tão agressiva que aquilo lá, na verdade, é para atrair gente para o grupo dele. E aí ele atrai gente, vende essa ideia de que faz 15 unidades de lucro. Quando a pessoa passar para uma bad run e quebrar, beleza, ele já está fazendo isso aí rodar. Igual você está vindo me falar aí que ele faz 15 unidades de lucro todo mês, outras pessoas estão espalhando esse boato por aí. E aí quando entra, passa por uma bad run, quebrou todo mundo, beleza, ele continua depois vendendo o serviço dele. Então esse tipo de gente tá para te vender produto ou serviço. Ninguém está aqui para te ensinar, te entregar resultado, te entregar fundamento para que você cresça, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Paciência. Não adianta querer botar a carroça na frente dos bois. Não adianta você fazer uma divisão de banca agressiva dessa maneira. A banca de R$100, ela tá aqui para a gente testar metodologias. Você pode ser até um pouco mais agressivo? Até pode, nunca vai chegar a uma divisão de banca por 10. Mas você tem que entender que seu objetivo com essa banca é testar over 0.5 gols HT. Entrei aqui, planilho tudo, vejo meus resultados, opa, bacana, positivo, o ROI está em tanto, a minha taxa de acerto está em tanto, a minha odd média está em tanto, o meu retorno financeiro está em tanto. Ah, Rodrigo, mas meu retorno financeiro foi só de R$10 esse mês. Esquece o retorno financeiro. Olhe o percentual de acerto, o percentual de retorno, olhe o ROI das suas entradas na tabela. Faça isso no decorrer do tempo. Aí sim você vai conseguir começar a ver o quê? Vamos colocar aqui
na nossa tabelinha. Processo. E o que eu quero dizer aqui como processo? Vamos descer aqui. O processo é o planilhamento no decorrer do tempo. Então, o que eu quero falar com essa parte de processo, tá? Vamos aqui comigo. Você, como eu falo, que você definiu a estratégia. Você está com uma banca pequena, fez a sua divisão de banca, começou a fazer suas entradas dentro dessa estratégia que você estudou. Começou a planilhar, planilha, você precisa começar a fazer a leitura dos seus indicadores. E o que é essa leitura? Mês a mês, semanalmente, quinzenalmente, a cada 2 meses, enfim, você vai estabelecer isso de acordo com a sua gestão e você vai fazer a leitura de cada indicador. O que é essa leitura de cada indicador? É você pegar lá a minha estratégia, quais campeonatos que eu estou trabalhando essa estratégia, esses campeonatos. Dentro desses campeonatos aqui, eu fiz quantas entradas dentro dessa estratégia? Volume de entradas, porque tem gente que às vezes é até lucrativo, mas ele faz de 200 entradas por dia. Isso é saudável? Não é saudável. Então você tem que chegar também a esse ponto de equilíbrio. Talvez a sua estratégia esteja te sugando emocionalmente, que não seja o caso você continuar dessa maneira. Você precisa enxugar essa estratégia de alguma maneira. Então isso tudo você só vai conseguir tomar esse tipo de decisão se você precisa enxugar, se você precisa eliminar algum campeonato, se você precisa aumentar a sua odd média, ou se você precisa manter aquela odd média, mas seu percentual de acerto precisa subir. Para isso você vai excluir algum campeonato que não esteja te dando o retorno necessário. Todo esse brainstorm que nós estamos fazendo aqui agora, você só vai conseguir tomar qualquer tipo de decisão se você fizer gestão. Então a gestão ela acontece no decorrer do processo. Eu preciso planilhar todas as minhas entradas, colocar na planilha e começar a fazer essa leitura. A leitura é justamente isso. Falar assim, peraí, esse retorno aqui tá bom, mas em quais casas que eu estou utilizando? Tá tendo algum tipo de limitação por eu estar utilizando mais alguma casa europeia e minha stake já está mais alta e eu posso correr o risco de ser limitado? Essa minha odd média aqui, em relação à minha taxa de acerto, está desigual. Eu preciso equilibrar. Então, esse campeonato aqui está me trazendo um retorno excepcional. Será que não é o caso eu aumentar a stake nessa estratégia, nesse campeonato? Porque no decorrer do tempo, ele está se mostrando ser o meu melhor campeonato dentro dessa estratégia? Todas essas perguntas que eu estou te fazendo aqui agora, que eu estou te dando um exemplo, é fazer leitura dos indicadores. Para isso, você precisa ter uma boa planilha de gestão. Você precisa sentar, ter tudo planilhado para olhar esses indicadores e começar a fazer esse tipo de leitura e tomar decisões embasadas. Não é aleatório que a gente aumenta stake. Não é aleatório que eu defino trabalhar no campeonato A, B ou C. Isso tudo é feito de maneira concreta, com algo substancial. Não adianta você chegar lá e achar, eu acho que tá... Não, se você estiver achando, você não vai ser lucrativo no longo prazo. Então, o nome disso aí é processo. E, após o processo, o que você precisa ter? Controle emocional. E aqui dentro do controle emocional, eu vou te dar um exemplo, tá? Porque o controle emocional, ele pode ser crucial para você, inclusive, quebrar uma banca. Como a gente está falando de banca baixa, é uma banca de R$100, você chega num nível que você, às vezes, está tomando prejuízo nesse testar metodologias, sua banca caiu de 100 para 80. E aí você sobe um pouquinho, faz aquela gangorra, desce para 70, 60, você cansa, começa a achar que aquilo lá não está dando certo por algum motivo, quando na verdade você está num processo de teste de metodologia, não quer aceitar isso, e o que você faz? Mete um all-in. Aí você fala assim, quer saber? Eu vou recuperar minha banca, vou voltar ela pelo menos para 100. Aí você pega o que tem lá de R$60, coloca numa odd ali de 1,60, na expectativa de acertar e subir para 100, só que quando você faz isso, você faz fora da estratégia que você estudou, fora daquilo que você se propôs a fazer. E aí você toma o head. E quando você toma o head, o all-in que você deu, você zera a sua banca. Então, isso acontece
muito, acontece demais. Eu tive um caso de um sniper nosso do Projeto 10X que estava com a gente seguindo as entradas. Ele virou para mim e falou: Rodrigo, não vou continuar com você na próxima temporada. E aí eu falei: por quê, meu amigo? Aconteceu alguma coisa e tal? E ele simplesmente virou para mim e falou assim: eu quebrei minha banca. Eu falei: cara, mas tua banca era... E olha que a banca dele era de 15 mil reais. Então eu comecei a tomar um prejuízo, que eu comecei a fazer entradas aleatórias, entradas minhas aqui. E aí, quando bateu a banca dele em 7 mil, de 15 caiu para 7, ele meteu a win com 7 mil em algo que ele falou assim: não tem escapatória. Ele queria pegar uma odd de 1,20. Uma odd de 1,20 com 7 mil, para ele poder tentar dar uma recuperada ali, uma subida de maneira rápida. E não aconteceu o que ele pensou. Ele tomou um head numa odd de 1,20 e ele zerou a banca dele. Ou seja, de 15 mil ele saiu para zero. E aí abandonou ali as apostas, etc. Simplesmente por falta de controle emocional. Isso tudo aqui você deve estar se perguntando: Rodrigo, mas por que você está falando de paciência, controle emocional, processo dentro de um vídeo que é para me ensinar a administrar uma banca de 100 reais? Porque se você não souber se você não tiver paciência, souber fazer uma boa divisão de banca, ter um bom controle emocional para não quebrar uma banca de 100, você, quando tiver uma banca de 15 mil, você vai quebrar. Então, se você não começar da maneira certa, com o pé direito, com 100 reais, não ache que com 1.000, com 10 mil, com 50 mil, você vai estar bem. Não vai estar. Então, não adianta dizer que com 100 reais você consegue ser lucrativo. Você vai conseguir ser lucrativo com 10 mil. Então, você precisa saber administrar uma banca de 100 para conseguir administrar uma banca de 1.000 depois de 10 mil. Então é isso que eu quero que você entenda, tá? Então, antes da gente prosseguir aqui para o próximo tópico, que se você não deixou aquele like, deixa aquele likezinho aqui no vídeo, não custa nada, não vai cair o seu dedo, tá bom? Então, vamos agora falar da parte positiva. Conseguimos chegar num ponto onde achamos a metodologia, fizemos a coisa da maneira correta, planilhamos tudo, estamos com retorno financeiro e percentual positivos. E agora, o que eu faço, Rodrigo? Vamos lá, vamos aqui para a nossa planilha e aqui para o nosso dashboard. E no nosso dashboard aqui, vamos falar sobre o crescimento da banca. Aqui no crescimento da banca, aqui a gente já está falando da parte positiva, né? Onde eu consigo ter esse crescimento saudável, né? Tanto percentual quanto retorno financeiro. E aí, qual o momento de eu sair de 100 e ir para 500 ou ir para 1.000? Calma, vamos lá. Lembra quando eu falei do plano de ação, dos aportes programados? Então, se você chegou no nível onde seus números são positivos, são verdes, você pode iniciar aqueles aportes. Realize os aportes de maneira programada. Sua banca vai começar a subir não só mais com o seu retorno que você está tendo nas suas entradas, mas também com seus aportes. E vai bater dentro daquelas linhas de controle que nós conversamos, a sua banca vai subir exponencialmente. Subindo, você começa... Desculpa. Subindo a sua banca, naturalmente você vai ter que fazer uma readequação da sua stake, porque agora a sua divisão de banca não é mais em cima de 100, passa a ser em cima de 500, passa a ser em cima de 1.000. Então você faz um reestudo da sua banca, da divisão da sua banca, a sua stake vai ser uma nova stake. E agora você já começa a saber fazer a leitura dos seus indicadores. Sabendo fazer a leitura dos seus indicadores, você consegue definir onde que você vai colocar uma stake, meia stake, uma stake meia, duas stakes, enfim. Você vai saber quais campeonatos, quais estratégias, quais entradas, quais linhas você consegue ser um pouco mais agressivo ou menos agressivo. Para isso, você tem que ter feito todos esses testes também na banca de 100 reais. Não adianta chegar na banca de 1.000 e você querer inventar. Não faça isso, porque aquilo que você conseguiu ser saudável com 100 reais vai tomar prejuízo quando bater com uma banca mais alta. Então, a parte do aumento dessa stake, do crescimento da banca, qual o momento ideal para você fazer esse aumento da stake tem que estar casado com aquele seu perfil do investidor. Então, se eu sou um cara moderado, eu tenho que ser moderado com 100, com 1.000 e com 10 mil, tá? Naturalmente, se eu for muito arrojado com 100, naturalmente, quando eu for crescer, eu tendo a ser um pouco mais moderado.
tá? Eu não consigo pegar uma banca de 10 e continuar sendo arrojado. Como eu falei, se você pega uma bad run, você pode não ter o controle emocional suficiente para poder segurar no momento que é necessário. Então, por isso que o perfil do investidor tem que ser mantido no decorrer desse processo, tá? Então, e a decisão de aumento da stake, ela também precisa estar casada com a sua consistência. Como eu falei, para você subir a sua stake, você precisa ver que seus números no decorrer do tempo e no volume de entradas realizadas, que a sua leitura dos indicadores, ela te mostra isso, que no decorrer desse processo você teve uma consistência nos seus ganhos. Não é que teve um mês que você tem que estar 12 meses seguido no green, não é isso. Consistência não é isso. A consistência é que no decorrer do tempo meu saldo foi positivo e eu mantive ali um drawdown dentro de uma faixa aceitável num canal de subida, num canal, uma linha de tendência de alta. Se você não sabe o que eu estou falando ali, eu tenho um vídeo desse salvo isso aí dentro do meu grupo do Projeto 10X, é uma aula exclusiva do Projeto 10X sobre drawdown, tá? Mas aqui o que eu falo é o seguinte, você precisa ter consistência para poder ter a certeza do aumento da sua stake, tá certo? Então, Sniper, nesse vídeo de hoje aqui, recapitulando aqui, nós batemos todo o processo da administração da banca, tá? Uma banca de R$100, onde a gente fala sobre a paciência, a necessidade dos aportes no decorrer do processo, o planilhamento das suas entradas, a leitura dos seus indicadores, o controle emocional para que você tenha, não só na banca de 100, para que quando você crescer sua banca, você também tenha, tá? E eu vou deixar aqui duas perguntas para que você coloque nos comentários se você já foi mais agressivo do que deveria, tanto como se você tem uma banca hoje mais baixa ou mais alta, e se já teve no time da galera, o time da galera, ou se você já está hoje num nível profissional, se já passou por algo similar, já deu um all-in que não deveria. Deixa aqui nos comentários, porque às vezes a tua experiência pode ajudar outras pessoas que estão começando agora e estão lendo aqui os comentários também. Então, Sniper, queria agradecer que você tenha ficado até agora. Se não deixou aquela curtida, deixa aqui, compartilha o vídeo com seus amigos aí que precisam ouvir um pouquinho sobre gestão de banca e te vejo no na nossa próxima aula, Sniper.